noite de celebração da palavra, né? E vamos continuar cantando, porque a igreja é firme na palavra e no amor. Vamos lá, mais perto. Mostra que não se morre.
geladeira, fogão, Pix de R$1.000. Vamos lá, cara, vamos lá. Quem quer bombom? Só se você leu e vamos lá. Eu quero aqui agora, representando os Kids. O Kid, levanta a mão. Kids que leu, levanta a mão. Vamos lá, vamos atrás de um Kids que leu aqui. Vamos atrás de Kids que leu aqui, ó. Vamos atrás aqui, achei aqui. Vamos aqui com a Sarinha. Vamos lá, olha aqui a Sarinha. Agora a mãe dela tá nervosa, gente. Fácil ou difícil? Difícil, tu quis, já. Então vamos lá. O profeta Elias fugiu da perseguição de Acabe e de Jezabel. E ele passou um tempo no riacho de Gileade. Deus arrumou um jeito de alimentar ele. Ele recebia uma coisa para comer que vinha através de um negócio. Ele, pecado de bola. Não pode falar para tua amiga não, mas vamos lá. Quem é que levava? Quem que Deus mandou levar comida para Elias? Os carros. Os carros! Bombom para ela! Agora, peraí, que a amiga ficou olhando o bombom. Inveja é pecado. Então, você quer também? Você quer também? Então vamos responder para você também. Me diga aí. Agora a hora da verdade, hein? Será que você é espiritual igual a tua amiga? Mas bombom. Só bombom caro aqui de R$100. Fala pra mim aí. O que os corvos levavam pro profeta Elias? Pão, me falta uma coisinha, já foi metade. Pera aí. Foi metade, então pão tá certo, mas tinha mais um negocinho que ia junto, os corvos de mar. Oi, será? Aí? Não, então tu divide o teu com ele. Não, mas quem sabe? Ali, aquele ali quase roubou aqui, quase pulou. Vamos lá. Então o que ele... Não, pega aí, fala aí. O que ele levava? Farinha não, quase! Confundiu. Aí eu vou tentar. Vamos pro outro lado, do outro lado vai acertar. Vamos lá, vamos comigo, pera aí. Vamos lá. Cadê o Kids que sabe aqui? Que sabe? Esse daqui ele tá levantando aqui, ó. Vamos lá. O que era além do pão que os corvos levavam pro profeta Elias? Água não! Acabou. O que era? Carne! Agora acabou os Kids. Agora vamos lá. Sarinha, tem outra Kids que vai comer o bombom agora. Agora eu quero um Teens. Cadê os Teens? Cadê os Teens? Tudo senta pra cá, né? E agora todos eles estão assim, ó. Vamos lá, vamos aqui um Teens aqui, valoroso. Teens bom aqui, vai ser. Tá olhando pra lá, pensava que era meu amigo. Tá olhando pra lá? Então Jorge, vai ser você, Jorge. Vai, Jorge. Pergunta pra você, Jorge. Seus amigos X estão isso aqui, não vai errar, Jorge. Sem pressão nenhuma. Fala pra gente, Jorge. Teve o irmão do rei Salomão que tentou roubar o trono dele, tentou dar um golpe de estado, né, no Salomão, tentou pegar antes do Davi passar para ele. Qual era o nome desse irmão? Adonias. Certa resposta, Adonias. Vamos lá, muito bom. Agora eu quero representando aqui os casados. Quem leu? Vixe, ninguém leu aí, não vai ter abertura de prêmio hoje. Cadê os casados que querem bombom? Vamos lá então, vamos pra cá. Ninguém leu agora, né? Vamos aqui com a Vanusa. Levantou a mão, já era Vanusa, líder da limpeza. Eu acho que se ela errar, ninguém vai vir limpar esse vídeo, ela vai limpar sozinha. Que pressão, Vanusa, fala pra gente. Veja bem, alguém, durante a perseguição de Acabe e de Jezabel,
e escondeu 50 profetas em uma caverna e 50 em outra caverna. E foi a pessoa que foi dizer para o Acabe que o Elias estava esperando por ele queria falar com ele. Qual é o nome desse servo de Deus que servia também a Acabe? O nome dele é, vamos lá? Eu sei que ele é um servo de Deus, mas no momento eu não lembro o nome dele. Não lembrou o nome dele, então vamos para a próxima aqui. Quem sabe? Casado que sabe. Casado que sabe. Ali, bora ali pro final, vamos pro final, lá na mesa de som. Lá na mesa de som. Vamos lá, que tem um aqui. Olha para trás aqui. Vocês esqueceram deles aqui, né? Vamos aqui. O nome do homem que salvou 100 profetas de Deus. Obadias. Obadias! Prêmio pra ele! Aê! Vamos lá, vem comigo. E agora? Os jovens. Cadê os novos jovens? Cadê os jovens? Agora os jovens, essa daqui eu não vou nem pegar no meu papel. Essa aqui eu vou escolher uma fácil ou difícil? Vocês são horríveis, né? Que horror! Né? Que horror! Vamos lá agora para os jovens. Eu vou pegar uma boa aqui. Cadê os jovens que leram aqui? Então vai ser você mesmo, meu amigo Emanuel. Emanuel, vamos lá. A Bíblia fala que o rei Davi reinou em 2 lugares diferentes. No início reinou em Hebrom e depois em Jerusalém, quando ele conquistou. Quanto tempo Davi reinou em cada lugar? Difícil. Vamos lá, Emanuel. 7 anos em Hebrom e 33 em Jerusalém. Agora uma geral para todos os adultos aqui. Quem leu? Todos os adultos. Quem leu? Levanta a mão aí. Vamos ver aqui. Eu vou agora atrás do GA da Cida agora. Cadê o GA, Cida? Cadê? Tá pra cá. Vamos lá. O problema é que quando o líder aponta, a gente vai pra cima do líder. Vai lá. Pergunta pro líder agora. Vamos lá. Cida, qual é o nome da mãe do rei Salomão? Essa daí. Ela mesma. Fala. Batizela Paceta! Uma salva de palmas! Parabéns! E quem sabe, nas próximas semanas, você também não ganha o Palavra Doce! Maravilha! E agora? Áreas de dramaticidade nunca antes vistas em todo o reino de Israel e de Judá. A situação está tensa, aflitiva. O que será que acontecerá com os nossos heróis? Para você que não faz ideia, que igreja maluca é essa? O que está acontecendo aqui, né? Estamos no meio do Festival da Palavra, o nosso... Aí é um desafio que toda a igreja tem. Então tem desafio individual, desafio para a igreja toda e desafio para os nossos pequenos grupos, para os nossos GAs, grupos de amizade. E os nossos heróis estão representando aqui o reino de Nibiland. Tem um desafio de derrotar o Shadow Lord. Será que essa semana o povo de Nibiland cumpriu o desafio de ler 1 Reis? Descobriremos hoje. Espero que vocês não tenham deixado de ler para as crianças não ficarem chorando aqui. Atrás, vou cancelar a Arena Kids, Cavaleiro Kids, todo mundo para casa chorando. A mensagem vai ser terrível, choro e ranger de dentes. Mas eu acho que não, eu estou sentindo que você leu, você leu, pessoal, você leu? Vamos descobrir o que acontece no reino de Nibiland. No coração de um vasto mundo encantado, existe Nibiland, o reino da luz. Governado por um rei justo e amoroso, seu reinado é repleto de paz e cheio de sua presença. Mas há uma sombra crescente,
O Senhor das Trevas, Shadow Lord, anseia roubar os artefatos sagrados do Rei da Luz e mergulhar todos os reinos em sua escuridão. Mas o Rei da Luz nunca deixa seus filhos desamparados. Ele convoca todos aqueles dispostos a lutar pelo bem e tornar-se o cavaleiro sagrado do Rei. Os escolhidos em breve serão anunciados. Nem Judas, em toda sua glória, é mais enganoso do que você. Ora, se não é a nossa entrada no reino de Niblend, veio me trazer boas notícias sobre aqueles velhos guerreiros do Rei da Luz. Sim, Ordem das Trevas, eles parecem ser bons guerreiros fisicamente, mas mentalmente estão totalmente indefesos. Os que podem ser um desafio para nós são o Príncipe Fiel e a Princesa Perseverança. São eles que estão liderando essa equipe. Precisamos roubar os artefatos sagrados para ficarmos mais fortes e assim conquistarmos o reino do Rei da Luz. Vamos começar pelos mais fracos. Destemida é uma jovem que acha que deve ser perfeita e nunca deve errar, por medo do que os outros vão achar dela. E temos também o corajoso, um jovem cheio de si e que só olha para o próprio umbigo e tem dificuldade de amar o próximo. Eles podem ser os nossos primeiros alvos. Sei os adversários perfeitos para eles. Vaidade, orgulho, aparência. Estamos aqui para servi-lo, mestre. Vão atrás do corajoso e da destemida. Traga os artefatos de Niblend para mim. E vão preparados para roubar, matar e destruir. Sim, mestre. Quem apagou a luz? Acho que a gente esqueceu de pagar a conta de energia, chefinho. E agora, aqui no reino de Niblend, no grande castelo real, vamos começar o baile em homenagem ao grande rei! Um povo perdido que andava em trevas sem esperança viu uma brilhante sobre as nações na escuridão do seu pecar raiou a luz do Senhor. Brilhará nas trevas, brilhará nas trevas, brilhará nas trevas a luz do Senhor. Brilhará nas trevas, brilhará nas trevas, brilhará nas trevas a luz do Senhor. Brilhará nas trevas, brilhará nas trevas, brilhará nas trevas a luz do Senhor. Brilhará nas trevas, brilhará nas trevas, brilhará nas trevas a luz do Senhor. Brilhará.
Atenção, guerreiros presentes! O Rei da Luz irá se pronunciar. Meus guerreiros, vocês sabem que não os chamei aqui por serem totalmente capacitados, mas sei que vocês têm suas próprias lutas para vencerem antes da grande batalha, porque vocês não têm um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio para vencerem as dificuldades que virão pela frente. Para isso, irei dar alguns artefatos sagrados para ajudá-los em sua missão. O poder desses artefatos só será desbloqueado quando vocês conseguirem vencer a batalha que ocorre em suas mentes. O primeiro artefato é a Espada da Palavra. Essa espada carrega consigo todas as minhas palavras para vencer o mal. Ela fica diretamente com a Condessa, a Palavra Viva, até vocês conseguirem usá-la. Com licença, meu rei. Eu acho que eu sou o mais capacitado para carregar essa espada. Afinal, eu tenho força e habilidade. E tenho treinado muito. Impossível! Como? Ela é muito pesada! Lembrem que esta é a arma com a qual vocês podem derrotar qualquer inimigo das trevas. Parece que vocês ainda têm coisas a resolverem dentro de si mesmos. Meus guerreiros, não se preocupem, estamos aqui para ajudá-los com isso. Isso mesmo, fiel. Juntos conseguiremos ir mais longe e derrotar o Shadow Lord. No momento certo, vocês estarão preparados para usá-la. Tragam o segundo artefato sagrado. Esse é o escudo da sabedoria. A sabedoria oferece proteção, como faz o dinheiro. Mas a vantagem do conhecimento é essa. A sabedoria preserva a vida de quem a possui. No momento que precisarem desse escudo, ele os protegerá de qualquer ataque maligno. É o escudo do Sr. Salomão? Eu já ouvi falar muito sobre ele. Eu tenho certeza que eu consigo pegá-lo. Não, eu consigo. Mano, toda vez tu leva bronca. Como? Tu não pode ver uma vergonha e tu já quer passar. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O tolo despreza a sabedoria e não quer aprender. E o último artefato sagrado, as sandálias da perseverança. Quando vocês acharem que não tiverem mais força para continuar, peçam por esse artefato. A Condessa, a Palavra Viva, irá até vocês quando estiverem prontos. Sendo assim, meus queridos guerreiros, vocês estão com a missão de proteger o reino de Nibiland. Que a minha bênção estejam com vocês. Que coisa maravilhosa! Incríveis guerreiros, vocês realmente são os mais qualificados para essa missão. Ouvi dizer que está havendo perturbações na cidade, mas que não é nada demais. Apenas um ladrãozinho roubando algumas mercearias. Corajoso, Destemida, acredito que vocês são os melhores para essa missão. Seria bom todos nós irmos juntos. Você não confia nos seus guerreiros, fiel? Não é isso. Bom, eu irei. Afinal, eu sou rápido, sou forte e tenho habilidade. Qualquer problema, chamem por nós. Podem ir. Mal sabe o que lhes aguarda, guerreiros imprestáveis. Vem aqui me pegar se você consegue, se você é o bonzão mesmo. Seu ladrãozinho, desça até aqui e me enfrente. Destemida, fique aí, porque agora ele vai conhecer o espadachim mais poderoso do reino. O orgulho precede a queda. São palavras do seu rei. Vocês caíram direitinho na nossa armadilha. Vocês pensaram que eu estava sozinho, né? Vocês não são nada pra mim.
corajoso, destemida. Estou com o artefato sagrado, a espada da palavra. Então superem seus desafios e lembrem que o rei se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. E que os outros façam elogios a vocês e não a sua própria boca. Outras pessoas e não os seus próprios lábios. Lembrem da palavra do nosso rei! E agora, a hora da verdade. Será que os nossos heróis conseguirão escapar das armadilhas? Será que o povo de Nibilém conseguiu escapar do Facebook, do WhatsApp, do Instagram, das séries da Netflix? E leram ou não Primeira Reis? Liguem as luzes. Contadores, aos seus postos. A nossa meta era que 85 pessoas lessem completamente os 22 capítulos de Primeira Reis. E agora, quem leu, levante a mão, levante a mão. Eu tô confiante, mas o inimigo é sujo. Contadores, a seus... não baixe a sua mão, não baixe a mão. Contadores, a seus postos. Lembrem de contar aqui. Os heróis têm que contar. O pastor leu também. Lá no estacionamento, ele está desesperado, dizendo que contou. Contem ele também. Mateus também. Tá aqui, ó. Cada voto conta. É um sinal que a igreja fez e um sinal se não fez. Levante a sua mão. Eu tô vendo os crentes de macaco velho que não leram. Ai, agora eu tô nervoso. Levanta a mão, baixa não, que a gente tem que contar. Se a mãe leu para a criança, tá valendo. Se ela não sabe ler, a Mariana tá contando também. Já temos o número. Pode baixar a sua mão. Fiquei preocupado agora. Tem muitas mãos baixas. Muitos crentes escondidos. Ai, meu pai. Que nervoso. E agora? Pode vir. Tá vindo ali. Estão terminando a contabilidade de todo mundo. Pode vir. Traz, Amanda. Traz o papel. Saber o final dessa história. É verdade, a palavra do rei diz que Deus se opõe aos orgulhosos. E esse aqui é bem orgulhoso. É verdade. E eu não sei O desafio era 85 pessoas lerem Primeira Reis. E nós fizemos 124! E agora o prêmio, a recompensa é nossa! Parabéns para a pessoa aí do seu lado. Eu estava nervoso. Parabéns. Mas calma. Agora, vamos ver o que acontece com quem ganhou. Muito bem, meus
cavaleiros. Vocês venceram o primeiro teste. E agora, o meu tesouro, o meu galardão é de vocês. Vejam, é a carruagem do tesouro de Nibilen. E agora, pra você que leu, chuva de prêmio, liga a luz, liga a luz. É a chuva de prêmio. Foi suave pra você? Rapaz, pra mim... Agora calmou. Pra mim foi suave. Esse Acabe que eu acabava de pecar. Que horror, muito desviado, né? É. E a Jezabel dando problema, como é ruim, né? Que horror. Ainda vai passar mais 10 capítulos dando dor de cabeça. Gente, parabéns pra você. Lembrando, são 3 desafios. Um para a igreja, que é ler o livro da semana, que foi 1 Reis. O outro, e o prêmio é a chuva de bombom, chuva de prêmios. O segundo desafio é a sua memorização, é o desafio individual de você decorar os 70 versículos, tá? E você deve falar isso para alguém da igreja que vai assinar e depois vir na banca aqui, né, comprovar que você decorou. Então a banca vai estar ali na frente, ali do lado, ali atrás, e a das crianças vai estar bem ali, tá bom? E as crianças que decorarem vão ter direito agora no final do culto ao Arena Cavaleiros e Princesas Kids. O negócio é bom, mas só entra com versículo, viu? Não tem outro jeito, nem dando 50 reais, viu, criança? Só com 50 versículos, tá? Então agora, preste atenção. E o último desafio, que é o desafio para o seu GA, é todo mundo fazer a meditação, né, o estudo bíblico, durante os 5 dias. Isso é o que dá prêmio para o churrasco da vitória. Se 90% do seu grupo fez a meditação, aí o seu GA ganha um direito muito especial, que é ir para o churrasco da vitória. Falando nisso, cadê os líderes aí? Então, líderes que os seus grupos conseguiram, subam pra cá agora! Olha os GAs vitoriosos aí! Os GAs que não se renderam às tentações do Instagram, do status, do Facebook. Os GAs vitoriosos. Vamos lá, carregando seu estandarte. Alguém traz o meu ali. O meu tá forte ali. Temos aqui subindo, representando aqui. Os GA dos escolhidos. Aqui os GA dos escolhidos conseguiu. Vai pra lá, o GA da Jasmine conseguiu também. O GA do Neto Deliene. Olha aí. O GA dos Guardiões da Palavra, dos adolescentes. Vai afastando. Eita, que tem muito GA agora. O que é isso? GA dos Manos. Conseguiram também. Os Guardiões da Palavra. Então, gente, olha só, a gente vai ter que fazer uma coisa assim, ó. Quem tem... Olha, o meu é chique. Que o GA dos Guerreiros. Cadê os homens casados aí? Ah, muito bem, olha aí. Então, todos os grupos estão aqui. GA das Sisters, cadê? Os Lírios. As Aliançadas. Cadê o GA das Amadas? O GA das pré-moldadas, das moldadas. Das moldadas ali. É o GA da minha esposa. Vamos lá, tem o GA também aqui das Filhas do Rei. E eu tô vendo ali o GA dos Valentes.
pelo que eu tô percebendo, todos os GAs, é isso mesmo? Todos os GAs conseguiram! Então prepara uma foto aí. Levante seu estandarte. Rumo ao churrasco da vitória! Aê! Muito bem, muito bem. Agora... Obrigado. Agora, banda pode se posicionar. O nosso próximo desafio vai ser memorizar Tiago 1, do 26 e 27, e Tiago, capítulo 3 inteiro. Todos os versículos do capítulo 3. Tá? Esse é o desafio da segunda semana. E o livro que a gente vai ler é um livro bom. Provérbios! Uma leitura fantástica. E lembrando que para você dizer que fez a meditação tem que estar no desafio detox, hein? 0 série, 0 YouTube, 0 status do WhatsApp, 0 Facebook, 0 Instagram, 0... Me perguntaram se eu podia assistir jornal. Aí as esposas falam, não deixa não, pastor. Não, proibir jornal, que horror, né? Vocês não são viciados em jornal, são? Ah, cara, não deixa jornal, coitado, né? William Bonner precisa pagar o salário. Mas lembrando, para você dizer que fez o desafio da meditação, você tem que cumprir o detox 100, tá? Sem joguinho de celular, sem videogame, sem séries, sem YouTube, sem redes sociais e sem status do WhatsApp. Gente, o status foi um problema para vocês? Rapaz, eu pequei umas 3 vezes, olha. Eu toquei no status, nem vi o que eu estava fazendo. Eu descobri que eu era viciado em status. Que horror, né? E olha, eu ouvi muitos testemunhos incríveis essa semana dessa dedicação que vocês tiveram, então parabéns. E agora, como a gente bateu a meta, a gente dobra a meta. Agora não são só 85 pessoas, mas vamos subir corajosamente para 100 pessoas, hein? 100 pessoas têm que ler Provérbios. Provérbios tem 31 capítulos, é um pouquinho mais do que Segunda Reis, mas é uma leitura boa e você vai ficar mais sábio quando terminar. Então agora que você está feliz, já passou nervoso, quer dizer, só está nervoso quem não falou seus 25 versículos ainda. Vamos adorar a Deus. Fale pro irmão do seu lado, é bom ter você na nossa igreja, é bom, é bom. Vamos ficar de pé para louvar ao Senhor. Vamos lá, ficar de pé. Vamos celebrar mais uma vez o Palavra Fest. Cante com a gente. Tu és a luz que brilha sobre Somos seus pés e tuas mãos.
Justiça e paz se encontram, graça e alegria. Esse é o teu reino, esse é o teu reino. Justiça e paz se encontram, graça e alegria. Esse é o teu reino, esse é o teu reino, meu amor. Justiça e paz se encontram, graça e alegria. Esse é o teu reino, esse é o teu reino. Justiça e paz se encontram, graça e alegria. Esse é o teu reino, esse é o teu reino, meu Tu és a luz que brilha sobre a escuridão. Tu és a paz que acalma todo coração. És o pão do faminto, a força da vida. E nós somos teus pés e tuas mãos. Tua verdade sempre permanecerá, o teu amor sem poderá nos separar. És fiel e pra sempre teu povo sustentar. Então o mundo inteiro verá. Vamos lá, agora só igreja. A igreja toda com muita alegria. Tua verdade sempre permanecerá, o teu amor sem poderá nos separar. És fiel e pra sempre teu povo sustentar. Então o mundo inteiro verá o poder do sangue. Podem sentar, pastor Daniel. Maravilha, que felicidade. Eu tava com 2 mensagens prontas, olha. Graças a Deus é mensagem boa. Ai, já pensou, a gente erra? Aqui nunca aconteceu, graças a Deus a gente ganhou todas até hoje. Todas as palavras fé. Mas lá na Nibimãe eu já tive em cultos que perderam. Olha a coisa mais triste, as crianças choram. A música tem que cantar depois assim. Mas não aqui. Hoje é um dia de vitória, graças a Deus. Agora não baixe a sua guarda, hein? Fala a pessoa do lado, não baixe a guarda. Bem, pegue a sua Bíblia, que eu imagino que deve estar um pouco mais marcada, um pouco mais usada essa semana. Mateus, dá uma olhada de destino, Rafa. Acho que está ali atrás. Deu na garganta. O que você achou, obrigado, da leitura de 1 Reis? Eu perguntei para algumas pessoas que lição você tira da história dos reis de Israel. Você sabe que a gente tem 6 livros que narram
histórico dos reis em Israel. 1º e 2º Samuel, que narra como foi o final do período dos juízes. A escolha do primeiro rei de Israel, qual era o nome dele mesmo? Saul, né? Que não deu lá muito certo, porque na hora do teste do Senhor, ele falhou. A gente tem essa história lá em 1 Samuel. Deus escolhe Davi, que era o homem segundo o seu coração. Davi abre ali a casa real de Davi. E a gente vê isso em 2 Samuel. Davi, esse nome Davi quer dizer amado, porque ele é conhecido como homem segundo o coração de Deus. Até nos seus erros, até quando Davi peca, na hora de se arrepender, ele tem aquele tipo de arrependimento que Deus gosta. Deus amou tanto Davi que Jesus veio ser descendente de Davi. Ele é conhecido como filho de Davi. E ele realmente foi um rei segundo o coração de Deus, porque você não vê na época de Davi o grande drama de Deus com o povo de Israel, que é a idolatria. As pessoas adorarem outros deuses, né? Entregarem o coração para adorar outros deuses. E a gente viu na história dos reis que só o que esses reis queriam fazer era se desviar, né? Que horror! Então tem 1º e 2 Samuel, tem 1º e 2 Reis. 1º e 2 Reis é um panorama geralzão dos reis de Israel e de Judá. E 1ª e 2ª Crônicas, ela é focada só na família do Davi, que ficou a propósito, vamos ver se você leu bem. A família do rei Davi, né, a linhagem dele, ficou no reino do norte de Israel ou no reino do sul de Judá? Norte-sul, norte-sul, norte-sul. Café do norte puro e forte como você? Ou sul? Sul. Roboão, que é o filho de Salomão. Você é para pensar que Provérbios foi escrito para Roboão? Isso me deixa indignado na Bíblia. Isso é uma das minhas indignações. O livro da sabedoria que foi escrito por Salomão foi escrito por Roboão, que é conhecido na Bíblia como o grande bobalhão. Eu chamo ele de Robobão. Porque olha, ele tinha, de um lado, ouviu o conselho dos homens que tinham estado na presença do Salomão, o homem mais sábio que tinha caminhado sobre a terra até aquele momento. De um lado ele podia ouvir os homens que tinham ouvido o conselho do seu pai, os anciões, as pessoas que tinham experiência, os sábios, muitos que escreveram versículos que tem em Provérbios. E do outro a Bíblia fala os jovens que tinham sido criados junto deles. Olhe para um teens ou para um jovem desse, vê se parece ter sabedoria. E olha que os nossos são mais tops que tem por aí, né? Mas não, ele deixou de ouvir a sabedoria, deixou de ouvir a sabedoria e perdeu o reino. Das 12 tribos, quantas ficaram mesmo com Roboão? Roboão? 2. E Deus chama o Jeroboão. Jeroboão tem uma história interessante. Eu estou fazendo só uns highlights para você que leu, para você pensar, cara, é verdade, olha. Deus faz promessas para Jeroboão que na Bíblia só se repetem para Davi. E sabe o que Jeroboão fala para Deus? Quem percebeu? Quem sabe o que ele fala? Nada. Ele olha para Deus, Deus fala, eu vou fazer de você uma dinastia, eu vou dar o reino para você, se você me adorar, se você me amar, como Davi fez, você vai ser sempre um rei diante de mim, sempre você vai ter, faz promessas para ele. Se, todas com si, se você fizer isso, se você fizer isso, se você fizer isso, é a promessa condicionada de Deus. Jeroboão vira as costas. Quando ele finalmente vira rei de 10 tribos, primeira coisa que ele faz é o quê? Deus me deu esse reino, me deu o poder, me fez virar rei. Mas se esse povo quiser ir lá para o reino do sul, lá para o inimigo, adorar a Deus, aí eles vão ficar para lá mesmo. Não, eu vou dar um jeitinho. Eu vou fazer um Deus para mim. Criou um Deus, falou, vem adorar aqui, ó, aqui, dentro de casa. E começou em Israel uma idolatria terrível. Tanto que no reino do norte de Israel não houve nenhum rei em toda a história dos reis de Israel que prestou. Todo o reino do norte, eu não sei se você percebeu, mas lá em Reis e Crônicas faz assim, ó, reino do norte e reino do sul, rei de Judá e rei de Israel. Você percebeu isso aí? No reino de Judá ainda tiveram alguns que prestaram, e alguns que prestaram mais ou menos. Você reconhece pelo pessoal que tem nome: Josias, Ezequias, né? Josafá. O pessoal que prestou, os pais botam nome. E teve os reis de Israel
De todos os 20, nenhum prestou. Por isso que você não vê ninguém colocando o nome do filho. Qual é o nome do teu filho? Acabe. Da tua filha? Jezabel. Só se a mulher não leu a Bíblia, né? Ai, que bonito esse nome. Pecaías. Pecaías não tinha como prestar, né? O pai já... Pecaí, que horror. O que eu acho interessante dessa história de Reis? É como os pais decidem repetir o pecado como os filhos decidem repetir os pecados dos pais, mesmo vendo que a vida dos pais deu toda errada. Você percebeu isso aí? A gente começava a ler, o cara se arrebentava todo, pecava, sofria, Deus matava, enfrentava perseguição. Foi um assassinado, o outro foi assassinado, o outro mataram, os cachorros lamberam sangue. Foi aquela maravilha, né? Aí o filho vai fazer o quê? Meu pai se arrebentou todo por causa desse pecado dele. Vou pecar também. É o poder do exemplo. O que você fala tão alto que não interessa o que você fala. Porque as pessoas estão de olho, especialmente os filhos. E hoje eu quero falar de um dos reis, que é um rei, dos poucos reis que fez o que agradava ao Senhor. Dos quase 40 reis que teve em Israel e Judá, a gente tem 8, se você contar a contagem que todo mundo considera, que fizeram o que agrada a Deus, e mais ou menos uns outros 32 que não fizeram o que agrada a Deus. E olha que esses 8 aí, se você contar o Salomão, você acha que Salomão foi um bom rei? Eu não considero ele um bom rei, porque ele começou a idolatria em Israel. Mas boa parte do reinado dele ele foi bom sim, foi na velhice que ele se desviou. Esse rei aqui, a gente lê nós lemos sobre ele em Reis, mas na verdade ele aparece bem, a história dele é bem contada em Crônicas, porque Crônicas é mais focado na linhagem do Reino do Sul, da linhagem de Davi. É o bom rei Asa, anote aí, ensinamentos da vida do bom rei Asa. O Antigo Testamento é diferente do Novo Testamento. O Novo Testamento ele está querendo mostrar uma parte da personalidade de Deus, que é a misericórdia, a graça e o amor. E o Antigo Testamento ele mostra outra parte da personalidade de Deus, que é a justiça, a santidade, a seriedade com a qual Deus leva as coisas. Assim como você não cria a sua criança do mesmo jeito quando ela é pequena, quando ela é adolescente, quando ela é jovem, quando ela é adulto, quando é um adulto, Deus também não trata a gente assim. No Antigo Testamento, Deus estava mostrando quem ele era, quais eram as regras da casa. No Novo Testamento, mostra muito da teologia, do amor, da graça e poucas histórias. As histórias, a Bíblia fala lá em Hebreus que Deus deixou o Antigo Testamento para a gente ver as histórias, para a gente poder, puxa, se eu fizer como Salomão, eu vou quebrar a cara. Se eu fizer como Davi, eu vou acertar. Olha o que esse cara aqui fez, esse cara aqui, Elias, mesmo sozinho, ele perseverou e Deus sustentou ele no momento da dificuldade. Elias era humano como nós e ele orou para que não chovesse, não choveu sobre a terra. Não é isso que a gente está decorando agora, próximas semanas? Elias orou, puxa, eu posso orar também. Se eu estiver justo e corretinho diante de Deus, eu posso orar igual Elias. E o mesmo Deus do Elias responde a oração. Olha, às vezes a gente pensa que esses caras eram super-heróis da fé, né? E você vê que muita gente tinha um problema igual a você. O Salomão bisonhava. O Elias ficou com depressão durante o final do ministério dele. Elias pede para Deus matar ele, né? Então, você vê que as pessoas têm falhas. O Elias, logo depois de fazer o fogo descer do céu, a Jezabel fala, eu vou te matar. Aí ele sai correndo, eu vou matar. Ele chega num lugar e Deus fala, quem está fazendo Elias? Ele, a Jezabel vai me matar. Eu não quero correr, me mata. Aí Deus fala, como é que é? Bora pensar isso aí, você lembra isso aí direito? Estava com medo de morrer e pede para Deus matar ele, sabe, são pessoas como você, que confiam num Deus que é incrível. E são lições que a gente tira para a nossa vida. E aqui nós vamos ver aqui as lições do bom rei Asa. O rei Asa, ele tá aparecendo bem em 2 Crônicas, a partir do capítulo 14. Então abra sua Bíblia em Crônicas, que você escapou de ler, porque quando eu estava definindo ia ser 1 e 2 Reis, Provérbios e 1 e 2 Crônicas. 150 capítulos. Mas aí o pessoal do AC chorou por vocês,
o Jefferson orou por vocês, aí o pastor ficou bonzinho, menos capítulos agora. A partir do capítulo 14, olha só. Abias, que era o antigo rei, né, descansou com seus antepassados e foi sepultado na cidade de Davi. E o seu filho Asa foi o seu sucessor. E em seu reinado, o país esteve em paz durante 10 anos. Olha só. Asa, ele reina durante um período que a Bíblia fala que não era seguro viajar. Não era seguro. Lá em 2 Crônicas 2, do 15 ao 6, diz assim: naqueles dias não era seguro viajar, pois muitos distúrbios afligiam todos os habitantes de todo o território. Nações e cidades se destruíam umas às outras, pois Deus os estava afligindo com toda espécie de desgraça. Existem desgraças que Deus traz, às vezes para punir, às vezes para chamar a atenção, às vezes para mostrar para você: epa, isso daqui é porque você está desviado. E sabe como é que eu sei? É muito fácil, eu descobri isso na minha vida. Eu sei exatamente quando a coisa é uma provação. Deus está me testando. E quando é uma peia mesmo, não tem nada de provação, é peia mesmo para se arrumar. Você sabe também? É fácil, ó. Quando é peia de Deus, você está esperando. Você está esperando. É o temor do Senhor. Você fica com medo, porque eu lembro do meu pai, era assim, ó, eu amo meu pai, sempre tive um bom relacionamento com ele, mas se eu tivesse aprontado na escola e ele tivesse me ligado, ligava lá pra casa, meu pai era diretor de escola, né? Aí ligava lá da escola dele, lá pro telefone de casa. Antigamente, crianças e adolescentes, nos tempos remotos da Idade da Pedra, a gente tinha telefones que ficavam na parede de casa e eles tinham um botão que você apertava. Ele fazia, e aí alguns tinham que girar assim, furim, furim. Quem é desse tempo aí? Furim, furim. Aí tocava, cara, eu odiava esse barulho. Se eu tivesse aprontado na escola, era minha alma, né? Aí eu atendi. Alô, papaizinho lindo, papai querido, né? Meu coração por ti bate como caroço de abacate. Daniel, assim que eu chegar em casa, a gente vai conversar. Tá louco, mano, era 5 horas de aflição. Aí vinha aquele Golf vermelho do meu pai, um Golf bem vermelho, brilhoso. Aí o meu pai fazia um negócio, meu pai era muito terrorista, ele era terrorista. Ele chegava no carro, baixava a janela bem assim. Parava o carro, abria a porta, ia me olhando, pegava no cinto assim, ia subir. Meu irmão, eu orava muito, olha, eu nunca orei tanto na minha vida, né? Você sabe quando vai bater a peia de Deus, porque você está errado. Você tem que deixar Deus te pegar, trabalhando, acertando, vencendo, fugindo da tentação, meditando. Puxa, eu achei uma coisa que uma criança falou muito legal essa semana. Olha, uma criança falou assim, o pai dela assim: papai, eu sabe que ia ser muito legal se quando Jesus voltasse a gente estivesse trabalhando no Palavra Fest, na igreja, decorando, então meditando com todo mundo na igreja, aí subia todo mundo junto e a gente não ia se perder do pessoal da igreja na hora de chegar no céu. Me fala assim, meu irmão. Aí é muito legal. Eu fiquei, cara, que legal a criança tá pensando nisso, né? Já tá mais espiritual que a maior parte das pessoas que eu conheço na minha vida, né? Inclusive, se você se perder, lembre sempre, a Nib fica na 7ª coluna à direita. Vamos, daí é o nosso ponto de encontro. Aí, vai ter, eu quero ir para lá. Então, Asa, ele foi um rei que reinou durante esse tempo. As coisas estavam difíceis, porque Deus estava dando bronca no povo. Por quê? Porque o povo estava desviado. O povo tinha abandonado a Deus. O Salomão começou, você viu como Salomão acaba a vida dele? Construindo altares idólatras para a abominação de Moloque. Algumas das esposas dele adoravam um demônio que era chamado de Azerá, ou Astarte. Era um demônio conhecido como a Rainha do Céu. É o nome desse ídolo. E as mulheres adoravam ela, iam para, era todo um negócio emocional. As pessoas cometiam
imoralidade sexual debaixo das árvores. E era o culto deles de adoração, de ação de graças à deusa deles. Um negócio terrível. O deus Moloque, por exemplo, se você quisesse ter dinheiro, você pegava o seu filho, um filho ali de 1 ano, um filho primogênito, aí dava muito dinheiro. E você entrava assim, jogava dentro de uma fornalha, e você jogava o filho lá dentro, ele queimava, pegava fogo, e aí aquele Deus ia abençoar você o resto do ano. Olha que maravilha. Olha para um primogênito aí, olha para ele aí. Vê se ele valia pelo menos uns 10 mil reais. Olha aí. A gente pensa, nossa, que absurdo, do povo de Deus. Povo de Deus. E Asa, ele chega no governo nessa época. E o Abias, ele está sofrendo. Olha, o Abias, que era o pai do Asa, sofreu muito durante o reinado dele. Agora o Asa assumiu o negócio, estava complicado de viajar. Como está o Brasil hoje? Gente, o Brasil bombou. Você sabia que o Brasil bombou? Passando dos anos 2000, o Brasil bombou. Estava entre as 10 economias tops no mundo, as coisas estavam crescendo. Teve gente que em 2008, durante aquela grande crise, o Brasil estava bombando. Sim, a gente não sabia tanto que estavam roubando no governo, que veio essa crise que está se arrastando tem uns 15 anos já. Mas o Brasil estava bombando. E muitos crentes foram abençoados pela sua fidelidade nesse tempo. Deus trouxe a bênção. Aí adivinha só, o pessoal vai trocando Deus por outras coisas. Às vezes você vai em igrejas hoje, que quem é adorado não é bem Jesus. Às vezes é um político, que é amigo do pastor. Não, esse daqui é o candidato de Deus. O candidato de Deus perde. Que história é essa? Como é que é isso, né? Aí às vezes é o dinheiro que é adorado. Você ama Deus. Se Deus, assim, se você soubesse que servir a Deus ia te custar o sucesso na sua financeira, você continuaria adorando a Deus? Isso é muito fácil de responder. Sim, patrão, sim. Responder é fácil. É difícil a decisão na prática de dizer não para o trabalho que te tira o domingo. Esse daí é difícil. Mas falar, né? Falar sim, vou, né? Então, o povo tinha abandonado a Deus. E o Asa, ele assume o reino de Israel, o reino de Judá, nesse período. E a Bíblia fala o seguinte, anote aí, versículo 2 de 2 Crônicas 14. E Asa fez o que o Senhor, o seu Deus, aprova. Asa fez o que o Senhor, o seu Deus, aprova. Gente, preste atenção, Asa fez o que o Senhor, o seu Deus, aprova. Tá? Se você tiver a sua Bíblia na Almeida, isso vai estar escrito assim: Asa era bom, fez o que era bom, o que era correto, o que era bom e justo. Gente, tudo que eu quero na minha vida é que quando estiver sendo escrito o livro dos crentes, e você sabe que as coisas estão sendo escritas, né? Ixi, tudo está sendo escrito. A Bíblia fala que no dia do juízo você vai prestar conta de cada palavra que saiu da sua boca, cada coisa que você fez, deixou de fazer, até dos seus vãos pensamentos. Você presta conta do tempo que você gastou no WhatsApp quando tinham pessoas indo para o inferno, no tempo que você passou assistindo o jogo quando você deveria estar no culto, de cada coisa que você fez, deixou de fazer, do tempo que você fez seu ministério. Deus vai lá e vai falar: viu, no sábado, 1h da tarde, eu vi você no sol, eu vi você na limpeza, eu vi você me servindo. E tem recompensa. Do mesmo jeito que Deus vê quando a gente está bandidando, Ele vê quando a gente está acertando também. E Deus gosta de ver você acertando. É na hora que a bênção te acha. É a hora que Deus, olha só, esse era o momento de acertar. Acertou. Agora vem a bênção. Como eu ensinei hoje no seminário de manhã, as suas maiores bênçãos vêm sempre depois de você vencer as suas maiores provas, de você perseverar durante suas maiores tribulações, de você vencer suas maiores tentações. Tem gente que entende perseverar com aguentar o problema e não morrer. Tem nada a ver com perseverar. Isso, perseverar é você continuar indo para a igreja quando está deprimido, é você continuar fazendo ministério quando as finanças apertam, é você continuar meditando quando você está cheio de coisa para fazer, quando o chefe no trabalho está te perseguindo. Isso é perseverar, é continuar fazendo o que Deus mandou,
quando está difícil. Não é só aguentar o sofrimento. Então, o rei Asa, quando ele assume, a Bíblia fala que ele fez, num período difícil, violento, ruim, confuso, ele fez o que o Senhor Deus aprova. Eu quero que quando Deus estiver falando de você, ele diga assim: e Cairã fez o que o Senhor, seu Deus, aprova. Eu quero muito, sabe, no dia do juízo final, que eu estiver lá naquele momento do telão, que estiver todo mundo mostrando os pecados que ninguém confessou, quando estiver todo mundo contando a nossa história lá, estiver sendo escrito e tudo. Cara, eu quero ver você bem. Meu alvo é que Deus olhe para a nossa igreja e fale para a nossa igreja como ele falou da igreja de Filadélfia. Ih, eu estou vendo você, você me ama, você está servindo. Tem umas igrejas em Apocalipse, daquelas 7, que Deus falou: eu vou tirar você do seu lugar, você não presta para ser igreja não. E realmente aquelas igrejas fecharam depois. Negócio terrível. Não, você não, eu quero que você esteja bem. Já pergunta do crente: ó, está bem? Você está bem? Você está bem? Jesus voltando hoje, a sua história, o que é que você tem? Você morrendo hoje, você ainda aqui, um caminhão te atropela, um búfalo na estrada te acerta aqui, né? Um cavalo te dá um coice, você engasga com um bombom, vai engasgar com um bombom, você vai pensar que o pau está pastor. Aí você está querendo, o pastor está repreendido, amarrado com os pés. Na hora que for a sua hora, Deus vai ter um anjo que vai chamar número 247. Miguel! Já era, mano. Telhado caindo, uma maravilha. Ou Jesus volta, que é melhor, né? Do que morrer, né? A pessoa Jesus volta, isso é ruim para quem fica, né? Gente, na hora que isso acontecer, o que vai ser o final da sua história? Porque reis, ele é isso, tem reis que agradam e reis que desagradam. Tem cristãos que agradam e cristãos que desagradam a Deus. E a sua história está sempre escrita. Saiba disso. Deus está de olho. Mas Deus está de olho em você. Deus está de olho em você. Ele está de olho em você. E Asa fez o que o Senhor aprova. O Senhor aprova. Não é só, Deus ele vê quando você não aceita a propina. Deus ele vê quando você fala a verdade. Deus ele vê quando você confia nele. Deus ele está vendo, ele está olhando. Você que olhou para um lado e falou: será que eu clicar no videozinho no YouTube aqui? Não vou contar para ninguém. Eu vou dizer até que eu estou fazendo direitinho só para assistir um videozinho aqui. Uns 30 segundos de storyzinho. E na hora que alguém pergunta: e aí, está conseguindo? Leu? Li. A gente tem uma história aqui que a gente leu que alguém estende um braço para estender, que acontece? Não vale a pena mentir para Deus por causa de um desafio. Não, mas aqui, gente, eu quero incentivar você a receber esse elogio de Deus. Deixe Deus pegar você se esforçando. Deixe Deus pegar você priorizando. Muita gente me pergunta: pastor, por que o senhor fez esse detox 100 junto do Palavra Fest? De não poder ter YouTube, série, esse negócio todo, esse desafio. É obrigado, pastor, é uma perseguição. Não, obrigado. Vir para a igreja é obrigado. Fazer o Palavra Fest é obrigado. Fazer ministério é obrigado. Nada é obrigado. Tem alguém obrigando você? Tem, pastor, eu digo: não, tá não. Vocês estão, o líder está aí na sua casa. Bora, vem. Porque para uns mais bandidos dá vontade, né, galera? Tem um liderado que faz o trabalho, né? É aquele que você vai chegar com ele na porta do céu, botar aqui, eita, graças a Deus, né? Todo mundo tem a sua cruz. Gente, deixe Deus pegar você fazendo o certo. Porque ele pegou Asa fazendo o certo. A Bíblia fala: Asa fez o que o Senhor, seu Deus, aprova. Retirou os altares dos deuses estrangeiros, dos altares idólatras que havia nos montes, despedaçou as colunas sagradas, derrubou os postes sagrados. Isso era o lugar onde o pessoal colocava as estátuas. Era o lugar que o pessoal ia lá adorar. E eles tinham construído isso por todo lado que olhava, tinha uma coisa que roubava a atenção de Deus, que tomava o lugar de Deus, porque isso é um ídolo. Aquilo que toma o lugar de Deus na sua vida, aquilo que você mais fala, aquilo que é o assunto do seu coração, é aquilo que você peca
Você está disposto a pecar para ter. É aquilo que quando você não tem, você peca. Isso é um ídolo, é aquilo que o seu coração quer muito. E Asa vai lá e quebra. Ordenou ao povo de Judá que buscasse o Senhor. Olha só, gente. Ele foi radical. E aqui a gente tem uma das lições da vida de Asa. Anote. Retire os concorrentes de Jesus da sua vida. Retire os concorrentes de Jesus da sua vida. Retire os concorrentes de Jesus da sua vida. Você precisa retirar. Inclusive, uma das coisas que fala aqui, quando ele destruiu os postes, despedaçou, a expressão que usa aqui é pulverizou. Ele tornou pó, ele arrancou completamente. Sabe, gente, e eu descobri uma coisa. E uma das coisas que eu ouvi de muitas pessoas aqui foi: pastor, eu descobri que na verdade eu tinha tempo sim para meditar. Eu tinha tempo para fazer tudo. O problema é que eu estava viciado e nem vi chegar esse vício. Fiquei viciado em ficar vendo vídeo, mexendo no celular toda hora, assistindo série. E foi assim, pastor, que eu nem percebi, eu achava que eu nem tinha problema. Teve pais que falaram assim: minha família descobriu que aqui em casa tem pátio. Tem crianças que estavam lavando a louça. Teve mães que viram os filhos saindo do quarto pela primeira vez. Vamos lá. Quem é esse cara que mora aqui na minha casa? Gente, eu vi que teve uma mulher que falou assim: eu descobri que eu tenho tempo, eu vou abrir um negócio. Eu descobri que eu tenho muito tempo. E às vezes a gente pega Jesus e você coloca no final do dia. Sabe aquela meditação que sem vergonha? É a meditação. Que você vai lá 11h30 da noite, quando não presta para mais nada, aí você vai dar essa oferta aleijada para Deus. Então agora vai ser um momento de ler aqui. E Davi amou, casou com Sara, e eles tiveram 3 filhos, sem cães da fé, que pesaram um pouco do Egito, né? Quando você vai lendo ela assim, não foi a sua, né? Não, olha para o pessoa do seu lado, velho. Não. Retirou os altares, retirou, despedaçou, destruiu. Gente, deixa eu falar para você uma coisa. Nunca teve em Israel, até o dia de hoje, nunca teve em Israel um território maior do que o tempo de Davi. Nunca teve um tempo que Israel teve tanto dinheiro quanto o tempo que Salomão prestava. Nunca aconteceu até hoje, gente. Israel é uma das nações mais poderosas do mundo, mas até hoje o território que eles têm não foi tão grande quanto o tempo desses 2 reis. E adivinha só, não tinha concorrente para Deus. E quando você tira os concorrentes de Deus da sua vida, a bênção do Senhor vem. A bênção do Senhor vem. Olha só o que fala no versículo 1. Em seu reinado, o país esteve em paz durante 10 anos. Esteve em paz durante 10 anos. Deus, gente, quando você prioriza Ele, quando você coloca Ele em primeiro lugar, Ele prioriza você. Gente, olha, às vezes tem gente que vem comigo: pastor, olha só, eu estou com essa proposta, vai dobrar o meu salário, eu só vou precisar parar de vir para a igreja. Isso é um teste, isso não é uma bênção de Deus, se chama teste. Deus quer ver você passar. Pastor, vamos oferecer uma proposta incrível no trabalho, pastor. Eu vou ter que fraudar um documentozinho. E depois não vou precisar mais. É só esse momento, pastor. Isso é um teste. É um teste de Deus. E Deus, Ele faz testes o tempo todo. Você que é jovem, não é toda pessoa que quiser namorar com você que vai ser para você namorar, jovem. Às vezes é só um teste. Deus não tenta ninguém, mas Ele testa você o tempo todo. E gente, Deus quer ver você acertar. Deus quer abençoar você. Deus gosta de te abençoar. Todo bom presente, toda boa dádiva vem do alto. Deus, Ele gosta. Deus é um Deus generoso. O normal de Deus, olha para mim. O normal de Deus é abundância. O normal de Deus não é pouca bênção, é muita bênção, é transbordar de bênção. De vez em quando Deus separa você com uma aprovação, aí dá um aperto na finança, aí tem uma situação de desemprego que Ele quer que você confie nele. De vez em quando tem uma história assim, um momento da vida que é o vale da sombra da morte. Mas o normal de Deus na vida do crente é a abundância. Sim, no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo. Ele venceu o mundo está vencido. Veja como foi a vida dos grandes homens de Deus no Antigo Testamento. O normal de Deus, gente,
é a abundância. Deus, ele gosta de abençoar. Quando você for ler Provérbios, você vai ver o número de bênçãos que tem para quem se dedica. O número de bênçãos que tem para aquela pessoa que lê, que medita, que decora. Tem que decorar. Não basta ler, você precisa decorar. Tem bênçãos especiais de Deus para quem guarda no coração a sua palavra. E isso vai fazer você amadurecer. E olha só, quando você decide retirar os concorrentes de Jesus, você começa a ter sucesso. Outra lição do reinado de Asa é que quando você está com Deus, Deus guerreia com você. Anote aí, quando você está com Deus, Deus guerreia com você. Deus guerreia com você. No versículo 9, a Bíblia fala que um etíope, ou então cuxita é como a Bíblia fala nele. Tá? Essa é a expressão cuxita, a pessoa da terra de Cuxi, é como a Bíblia fala nele, o pessoal que veio lá do norte da África, tá? Aquela região da Etiópia, do Egito. Então quando você vê cuxita, é como a Bíblia fala nele. Moisés, por exemplo, casou com uma mulher cuxita, e a irmã dele ficou chateada, a menina falou, é cuxita aí. Aí Deus falou, aí deixou ela leprosa, que Arão falou que ela estava branca igual um vômito, né? Um negócio horrível, né? Então, a Bíblia diz que um homem poderoso tinha 1 milhão no seu exército, um etíope ou cuxita, tinha 1 milhão no seu exército. O etíope Zerá. E o Asa tinha quantos? 300 mil. Era um homem valente, mas 300 mil contra 1 milhão é meio difícil aí. Deixa eu ver. Daí é os Estados Unidos contra a Venezuela. Venezuela não, também. Bolívia, pronto. Mas Estados Unidos contra a Bolívia. Não dá para ganhar. E aí a Bíblia diz, versículo 11: versículo 10: Asa saiu para enfrentá-lo, te colocaram em posição no vale de Zefatá. Então Asa clamou ao Senhor, seu Deus. Disse: Senhor, não há ninguém como tu para ajudar os fracos contra os poderosos. Ajuda-nos, ó Senhor, nosso Deus, pois em ti pomos a nossa confiança. No teu nome viemos contra esse imenso exército. Ó Senhor, tu és o nosso Deus. Não deixes o homem prevalecer sobre ti. Gente, sabe que o seu problema é para Deus? Olha para mim, nada. Fale comigo assim, nada. O boleto é incompatível com o seu salário. Você não sabe como você tem uma conta desse tamanho. Não tem como ganhar. Para Deus isso é nada. Isso não é nada. Eu lembro do meu pastor, o pastor Leandro, queria casar, era um jovem, já estava sofrendo aquelas tentações, estava estourando o limite de prazo de namoro que tem na igreja, estava com 2 anos e pouco já. Se você, hormônio não se converte, uma pessoa se tentar. Aí ele, meu Deus, eu vou casar, marcou o casamento como? Pagamento, para o cartão de crédito para pagar. Fé, carros. Vamos lá, vamos os olhos da fé, vamos para fora, você se meteu para casar. Gente, o pessoal foi dando presente, foi dando coisa, o casamento dele estava pago, e ele andando lá na Avenida Brasil, ele chutou a casa dele. Um bolo de dinheiro que seria uns 15 mil reais, isso em 2001. Porque o ano dos anos 2000, 15 mil reais é muito dinheiro, né? Hoje não, hoje os jovens saem com 15 mil reais. Fui aconselhar um jovem que tinha um problema, mas eu emprestei 8 mil reais para fulano e ele não me pagou. O que é isso, jovem? Então, olha só. Deus tem abençoado, inclusive. Nossos jovens são bem abençoados aqui, obrigado, graças a Deus. Você pode até pedir o dinheiro emprestado deles aí. Não, sou empresário aqui. Gente, aí o pastor chutou. Aí ele falou, meu Deus, ele olhou assim, de alguém, ninguém. Aí ele disse que guardou um tempinho, viu o jornal, se alguém falou alguma coisa, procurou, nada. Não é bênção de Deus, meu, isso daqui não tem o que fazer. Caiu, ele chutou a casa dele, deu entrada na casa dele. Gente, quando Deus está do seu lado, seu problema para Deus é igual a nada. O desemprego Deus resolve com uma conversa. O desemprego Deus resolve com uma conversa. Minha mãe passou 8 meses sem receber uma vez. 8 meses. Teve uma crise no estado, não estavam pagando, os funcionários
da saúde. A minha mãe estava assim, aquele dia assim, estava quebrada aí. Ela foi encontrar uma amiga no aeroporto antes da amiga viajar. Minha mãe nem comprou almoço, ela pediu uma coca. Não tinha dinheiro para nada. Mas você vai pedir, cara, a gente está agora no momento, a gente está 8 meses, eu já emprestei banco, tudo que tem jeito, está assim um negócio difícil, não estão pagando. Aí, como assim? Não estão pagando? Por quê? Aí a mulher pegou e ligou pro ministro da saúde do tempo. Se estava por algum motivo, estava no telefone, ela ligou assim, olha, eu estou aqui com uma enfermeira aqui, que ela está aqui no Amazonas, olha, disseram que não estão pagando aqui. Não, de 8 meses, não acredita? Pois é, então é isso aí. Mas na segunda-feira pagaram. Gente, Deus guerreiro do seu lado. Gente, entenda isso. Deus guerreiro do seu lado. No céu você vai ver os ladrões que tentaram entrar na sua casa. Vai ter um dia no céu. Sabe aquele barulho que você ouviu assim? O que é? Deve ser um grito. Não, o ladrão estava tentando, mas ele viu alguma coisa que assustou ele. Você vai descobrir no céu a bala perdida que você escapou. Uma vez eu estava indo para a igreja, me deu um sono, que a minha sobrinha falou, toma aqui o chá. Sabe a brincadeira de chá? Bota papel, água na torneira e faz assim. Uma mulher, chá. Aí eu tentei uma encher de beber, por algum motivo me dá sono, não sei você. Aí eu deitei. Atrasado, ele estava me atrasando, eu tinha que ir tal, assim. Eu acordei, tinha um som de tiro, pá. É a bala atravessando. O ladrão foi lá pra gente, no meu carro, assim, ó, trocando tiro com a polícia. No horário que eu ia estar lá, se ela não tivesse, um chazinho. E eu dormi, gente, eu nunca dormi à tarde. Porque eu era muito apressado, eu dava aula de manhã, de tarde, de noite, aí não dava tempo. Gente, foi um negócio, Deus me fez dormir ali. Porque eu teria morrido. Olha que eu ia estar entrando assim, a bala teria vindo. Gente, Deus ele faz, Deus cuida de você. Quando você está do lado de Deus, ele cuida. O exército era de 1 milhão, ele orou, e a Bíblia diz, no versículo 12: e o Senhor derrotou os etíopes diante de Asa e de Judá. Os etíopes fugiram, e Asa e o seu exército perseguiram. E os egípcios, aquele 1 milhão, deixaram todos os despojos. Para o resto do reinado de Asa, o dinheiro que ele fez de despojo, sabe quem é despojo, né? O pessoal deixa lá a espada, deixa a armadura, deixa ouro, deixa a prata, deixa a lança, deixa os escudos. E aquilo ali virou propriedade do reino de Judá. Gente, Deus ele resolve o seu problema de jeito que te abençoa. Deus guerreia por você. Quando você está bem com ele guerreia por você. Esse é o rei Asa. A gente tem várias lições com ele, e uma delas que eu quero encerrar é caminho com garra até o fim. Caminho com garra até o fim. Em 2 Crônicas 15:12, o Asa, depois de todas essas bênçãos que o Senhor faz, derrota esse exército maior, ele diz assim sobre ele: fizeram um acordo de todo o coração e de toda a alma para buscar o Senhor, o Deus dos seus antepassados. E o povo todo voltou para Deus e fizeram um pacto com o Senhor, um juramento em alta voz, para dar com cornetas, com trombetas, e o povo jurou buscar o Senhor Deus de todo o coração. Gente, por isso que a gente faz essa loucura de vez em quando, de declarar muito, de passar muito tempo lendo, porque é a maneira que você se aproxima de Deus, é a maneira que você fica perto, é desse jeito. É desse jeito. Então, quando você estiver fazendo, tudo que você for fazer para Deus, gente, de todo o coração, com garra. Porque às vezes tem gente, eu vou dizer já que não vai se dar muito bem na nossa igreja, assim, eu gosto de ser o espectador de banco, é o meu ministério, aquecendo a carteira aqui, bichinha, tá sozinha a semana toda, eu sento aqui, e eu assim, gente, isso aqui não falando inglês, não decorar, não, porque eu tenho que decorar quando eu tiver vontade. Mentira de Satanás, olha pra mim. Se você for ler a Bíblia quando tiver vontade, ir para a igreja quando tiver vontade, decorar quando tiver vontade, sabe quando você vai ler? Não vou dizer nunca, mas vou dizer uma vez na vida ou até na morte. Eu sou pastor, eu não tenho vontade de ler a Bíblia todo dia. Segunda-feira, se puder não meditar, eu não medito. Terça, quarta, quinta também. Sexta-feira eu já fico mais espiritual, porque tem que começar a preparar a mensagem, né? Senhor, né? Mas,
Eu quero dizer, faça de todo o coração. E eu já falo para você que está chegando na nossa igreja agora, a gente é assim. O pastor Davi tem uma regra na linha. A regra é o silêncio de 2 anos. O pessoal veio de outra igreja. Tem 2 anos que ela não pode chegar, mas ele falou: na minha outra igreja, na minha antiga igreja, era assim. Eu fazia assim. Aí o pastor Davi vai falar: é automático. Então volte para lá. O pessoal não pode pegar o pastor Davi essas coisas que ele. Mas é interessante isso. Às vezes a pessoa saiu da igreja, mas a gente tinha que mudar essa daqui também. Não vai, gente, a gente quer buscar Deus de todo o coração, de todo o coração. É com garra, é para dar trabalho. É para Deus ver você se esforçando por Ele. E Deus vai abençoar e você vai ver o resultado na vida das pessoas. Você vai ver o resultado na sua vida no final dessa palavra festa. Porque a gente já tem visto. Você vai ver o resultado na sua vida. Caminhe com garra, porque a Bíblia fala que o Senhor está atento todo o tempo para ver os bons e os maus. O rei Asa, no final da vida dele, ele dá uma leve desviada. A Bíblia diz que ele aparece em outro exército, ele fica com medo daquele exército. E aí ele pega o tesouro, tudo aquilo que Deus tinha dado para ele e paga alguém assim, um ímpio, alguém onde não pergunta de Deus, não vai constar por fora, não vai fazer nada. E fala: não, eu me livro desse exército aqui. E Deus chega: eu não te livrei do exército de 1 milhão, eu não te dei esses presentes, eu não estou cuidando de você, por que você não me procurou primeiro? Por causa disso agora você vai ter problema na sua vida. Eu quero falar com você que é crente que tem mais de 10 anos. Você já está naquela fase de: ai, deixa os outros trabalharem agora, eu trabalhei muito. Não, deixa os outros servirem agora. Não, eu acho que agora eu me libero de fazer essas coisas. Gente, cuidado com essa tentação desses 10 anos de fé. Cuidado com isso. Porque foi o que aconteceu com Asa. Aí Deus manda um profeta falar isso para ele. O Asa fica irritado, porque agora vai começar a ter guerra. Ele estava irritado com Deus. Manda prender o profeta. Aí Deus falou: é? E Deus dá uma doença séria, uma gangrena, um negócio que vai pegando ele pelas pernas e apodrecendo, para ele se arrepender. E a Bíblia vai encerrar a história de Asa assim. Olha só. E Asa foi atacado por uma doença nos pés. Embora sua doença fosse grave, não buscou a ajuda do Senhor, só dos médicos. Então, no 41º ano do seu reinado, Asa morreu. Ele foi o rei 90%. Ele foi sepultado na cidade de Davi, é contado como um bom rei, mas no finalzinho da carreira, ele tropeça. Ele foi tão orgulhoso do sucesso que Deus já tinha dado para ele no passado, que ele nem ora, nem pedir de Deus pede. Vai só procurar ajuda do médico. O seu primeiro número para ligar na hora do socorro tem que ser Deus. Não esmoreça, não morra na praia, porque Davi dá uma falha, um deslize que ele tem, que ele trai Deus com uma mulher, que é Batseba. Ele passa o resto da vida pagando. Um deslize do rei Asa no final da vida faz ele ter dor de cabeça nos últimos anos. Gente, então persevere, e persevere até o fim. Pegue as boas coisas do rei Asa, não seja 90%. Eu acho que o rei Asa ia para o churrasco da vitória, ele bateu 90%. Mas seria melhor ele ter acabado bem. O filho dele acaba muito melhor que ele. Mas isso é assunto para outra mensagem. Gente, eu tenho um versículo para encerrar essa igreja para você, que é para te motivar. Anote aí. É o versículo para você falar para quem não quer decorar. Alguém quer um lezeiro para você decorar quando tiver vontade, só. Provérbios 22, 17 e 18. Preste atenção e ouça os ditados dos sábios e aplique o coração ao meu ensino. Será uma satisfação guardá-los no íntimo. Olha aqui, aponta para mim. Guardá-los no íntimo. E tê-los todos na ponta da língua. Olha só, preste atenção, se aplique. São verbos de você se esforçar. Vai ser bom para a sua alma. Tem isso na ponta da língua. Nessa semana, na meditação, memorize para ter na ponta da língua. Leia Provérbios, prestando atenção. Se aplique. Faça sua meditação com excelência. Deus abençoe você. E agora, preste atenção nas instruções. Pode começar a encher ali a areia dos Cavaleiros 15. Dê um tempo para sua criança brincar, viu?
Como vai funcionar? Vai falar o versículo, ganha na ficha o versículo, certo? Quem fala todos tem que passe livre. Vão ser várias brincadeiras. Ele se esforçou, tá? Vou liberar alguns X para algumas brincadeiras aí. Mas só se vocês falarem todos os 23. Tá? E deixa eu ver, jovem não. E quem ainda falta falar, a mesa vai estar ali do lado. Pegue a sua meditação. Pegue a sua meditação. E que Deus abençoe. Vamos para a segunda semana. Leitura Provérbio. Jovens, ajuda a recolher as cadeiras para cá. A cadeira aqui está completa. Vamos lá. Gravando aí.